Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de uma notícia triste. Jerry West, uma das grandes lendas da NBA, Hall da Fama, ele acabou falecendo hoje aos 86 anos de idade, né? É um nome emblemático para a NBA por vários motivos. Ele detém algumas marcas muito curiosas, um feito único que nunca será repetido na história da NBA. E assim, ele é basicamente a cara da NBA, porque a logo que a gente tanto conhece, daquele cara, daquela silhueta branca conduzindo a bola, é uma imagem dele na década de 70, né, quando jogava pelos Lakers. Ele só jogou a carreira dele toda pelos Lakers, de 1960 a 74, né? E assim, o Seigel, que era o cara que estava desenhando a logo, ele queria uma imagem icônica que representasse o basquete. Ele achou aquela imagem dele, né? Tipo, um cara que, assim, vamos falar um pouco mais sobre essa questão da fisicalidade, né? É um cara, assim, meio canalizando a quadra, procurando talvez um companheiro livre, ou talvez vendo uma oportunidade para o arremesso, dele conduzindo a bola, né? Ele achou aquela imagem perfeita. E a logo da NBA, ela é muito icônica e muito dificilmente será mudada. Teve até gente que queria fazer a mudança quando teve a triste morte lá do Kobe Bryant, né? Mudar a logo da NBA para aquelas imagens dele arremessando, aquela mecânica fantástica que ele tinha. Mas, obviamente, assim, a marca está tão estabelecida que é o tipo de coisa que dificilmente vai mudar. Diferente, por exemplo, da logo da Juventus, que fez aquele J horroroso, entende? Tem muitas vezes que as logos passam por um facelifting, mas quando é emblemático, quando é marcante, dificilmente muda, né? E assim, Jerry West é uma época do basquete ainda mais de fisicalidade, jogadores muito altos, grandes, que jogavam próximos das cestas. E assim, ele começou a mudar isso, entende? Ele e outros jogadores fizeram essa percussão para que a NBA começasse a explorar mais os arremessos de média distância. A longa distância começaria mais com a introdução da linha de 3 pontos, mas ele não era basicamente dessa época, né? A linha de 3 pontos ou é de 79 ou de 81, mas de qualquer maneira, ele era um cara que ele era muito distinto de um Bill Russell, de um Wilt Chamberlain. Ele não era um gigante, ele não era um cara muito forte fisicamente, era um cara mais esguio, mas isso era a questão, né? Tipo, o jogador inteligente, ele tem que saber usar as ferramentas que tem à disposição. Era um cara de 1,91 m jogando contra jogadores muito altos. O que ele poderia fazer? Antes de se aproximar da cesta, tentar o arremesso. Ele era um bom arremessador de média distância e ele conseguia surpreender, né? Porque ele era um cara mais ágil, então assim, ele conseguia abrir os espaços para arremessos, ele era muito mais ágil que os pivôs que iriam defender ele, e ele fez muitas temporadas, apenas uma temporada de calor, ele teve uma média inferior a menos de 20 pontos por jogo. Se não me engano, um ano dele na carreira que ele teve de 14 anos na NBA, ele liderou a liga em média de pontos por jogo. Então assim, para um cara de 1,91 m naquela época fazer isso com a maioria dos seus arremessos na média distância, era louvável. E ele também era um cara que aproveitava bem os lances livres. A gente tinha uma época da NBA que o lance livre era muito complicado, né? Porque era um jogo que era muito baseado na proximidade da cesta. Quanto mais próximo, mais chances de acertar. E ele tinha mais de 80% da linha do lance livre. Era um aproveitamento para a época extraordinário. E aí eu falei também muito sobre aquele negócio, né, dos feitos únicos que ele tem, né? Uma estatística que não é um feito único, mas é bom lembrar, ele é o segundo maior pontuador da história do Los Angeles Lakers. Ele conseguiu mais de 29 mil pontos em sua carreira. São números extraordinários. 29 mil pontos é uma marca muito grande que o coloca entre os maiores pontuadores da história do basquete. E assim, ele tem um dado que é histórico e nunca vai ser igualado. O primeiro MVP de finais da história foi o Jerry West. Mas tem um dado que é bacana disso. Ele não foi campeão daquela final. O Lakers perdeu aquela final e ele foi o MVP mesmo assim, né? Porque na época não tinha esse negócio de o MVP só vai pro jogador do time vencedor. Depois que mudaram isso e colocaram isso como regra, por isso que nunca vai ser repetido. O MVP de finais que ele tem não é do título que ele ganharia 2 anos depois. Ele tem um título da NBA, se não me engano, em 1971. E assim, ele ganhou o MVP das finais de 69 sem estar no time campeão. E a carreira dele, né, 14 vezes pro All-Star, né, acho que só no ano de calor que ele não deve ter ido pro All-Star. Isso não foi naquele ano, tipo, imagina isso, né, um feito desse tamanho, o cara ir pro All-Star quase todos os anos da carreira dele, tem que ser muito especial, tem que ser um atleta muito extraordinário. Isso, como eu disse, numa era em que fisicamente ele não era o cara ideal para o basquete, né? O basquete naquela época procurava muito mais os caras fortes, assim, fisicamente, robustos, altos, né? Um cara de 1,91 m que talvez para um humano normal, né, seja um cara alto, né? Bem alto, né? Eu tenho 1,80 m, né? Mas a questão é,
para o mundo do basquete, ele era mais baixinho. E aí o cara conseguiu prosperar desse jeito, ele ajudou a quebrar barreiras dentro do basquete e transformar o jogo em algo mais dinâmico. Menos caras grandes e mais uma montagem dinâmica de elenco. Você ter caras mais ágeis, armadores, entende? Tudo isso foi crescendo com o passar ali do tempo, aí para o basquete ter essa lógica que tem que ter um pivô, o ala pivô, o ala armador e o armador, entende? Tem as 5 posições base. E assim, o armador tem que arremessar, mas tem que ser fisicamente um pouco mais forte, o armador tem que passar a bola, o ala mistura um pouco das funções ali, o ala pivô tem que ser forte fisicamente, mas ele tem que ser dinâmico, o pivô tem que ser o cara grande, que briga ali perto da cesta, entende? Tem todas essas dinâmicas que entram dentro do jogo de basquete. Eu acho maravilhoso assim que tem esses caras que conseguiram quebrar essas barreiras. E ele talvez não tenha sido o único na década de 60, mas ele ajudou muito a deixar o esporte mais dinâmico e tem um legado imenso, né? Só o fato dele ser a imagem da NBA mostra muito sobre o impacto que o Jerry West teve. Então, 86 anos, é uma idade assim que aquele negócio já estava idoso, a gente não sabe o que ele estava passando, então é triste, obviamente, quando a pessoa se vai, mas faz parte da vida. Ele nos deixa em presença física, mas ele tem um grande legado e a história dele é para sempre. Então, obrigado aí por todo o impacto que você teve com um esporte tão grande como é o basquete, que ele possa descansar em paz e que Deus possa confortar amigos e familiares e, obviamente, todos os torcedores do Los Angeles Lakers que são muito gratos por tudo que ele fez pela franquia. Então, por esse vídeo é isso, gente. Até a próxima.